Glória a Deus. Hoje estou com grandes expectativas no meu coração, porque assim como o Senhor já tem nos abençoado ao termos a oportunidade de adorarmos e rendermos graças ao seu nome, e também nesse momento tão abençoado que nós vivemos aqui agora, eu acredito que essa palavra que o Senhor vai liberar ao seu coração vai ser como um combustível de grande fé na sua vida, amém? E o Espírito Santo disse ao meu coração que essa seria uma noite de milagres. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, essa noite é uma noite de milagres, amém? Aleluia. Queria que fosse projetado o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Marcos escreveu o evangelho mais antigo dos quatro, foi o primeiro evangelho, foi o primeiro evangelho a ser escrito, capítulo 10, verso 46. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46, vai contar uma história de algo que eu acredito que acontecerá nessa noite. Se eu disse que eu creio que nós viveremos uma noite de milagres, eu quero apenas inspirar o seu coração de algo que aconteceu aqui nesse dia, nesse episódio. Queria pedir para que você agora, mais uma vez, abaixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos, porque agora nós vamos fazer uma oração muito específica. Nós vamos pedir para que agora o Senhor libere luz e revelação acerca da palavra que será ministrada, amém? Então, primeiro, com as suas próprias palavras, eu quero que você peça ao Senhor para ministrar ao seu coração. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, esqueça da pessoa que está do seu lado, começa a orar, fala: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Fala: Senhor, eu estou aqui para receber vida, eu estou aqui para receber revelação, eu estou aqui para receber instrução. Peça para que o Senhor de fato libere ao seu coração verdades espirituais. Coloca a mão agora no seu coração e repita após mim, diga assim: Senhor, diga assim: nessa noite eu creio que verdades espirituais, diga assim, serão acrescentadas em meu coração. Diga assim: os meus olhos são abertos para ver. Diga assim: os meus ouvidos abertos para ouvir. Diga assim: eu declaro luz, revelação e inspiração. Diga amém. Aleluia. Essa é uma história bastante conhecida, certamente uma das curas mais comentadas feitas por Jesus durante os seus 3 anos de ministério. A palavra do Senhor diz no verso 46 do 10º capítulo do segundo evangelho, estou me referindo ao evangelho de Marcos, diz assim: e foram para Jericó. Diga comigo, Jericó. E quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Diga comigo, Bartimeu. E aqui a gente percebe que, como está escrito que ele é filho de Timeu, eu posso até te ensinar algo que você tem como um padrão durante a sua leitura da palavra de Deus, que o prefixo bar significa filho. Então Bartimeu, filho de Timeu. Lembra quando em Mateus capítulo 16, Jesus vira para Pedro e fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas. O que significa? Que o pai de Simão Pedro é Jonas, está claro? Apenas a título de informação. Esse cego Bartimeu, ele não era apenas cego, ele era também um mendigo. É interessante porque muitas vezes nós, obviamente, sempre atrelamos essa história e lembramos que foi a cura de um cego, e em alguns momentos a gente se esquece
de que ele não apenas era cego, mas era uma pessoa que se encontrava nessa situação deplorável, nessa situação social, nessa condição financeira de ser alguém que mendigava. E ele estava então assentado à beira do caminho. Então, verso 47, a história continua. Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. A história diz que, e ouvindo que era Jesus. Então olha aqui, quem que ouviu? Bartimeu. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Quando Bartimeu então, que estava ali sentado à beira do caminho, ouviu que Jesus estava chegando, ele então começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Interessante que a palavra do Senhor diz no verso 48, que muitos o repreendiam, para que se calasse. É interessante porque, muitas vezes no meio do seu clamor, pessoas irão se levantar com uma voz de combate ao seu clamor. Às vezes você vai ouvir uma retaliação contra aquilo que você se posicionou a clamar. Ele, ao perceber que era Jesus, ele percebeu que era de Jesus que ele poderia esperar a cura, e ele começa a clamar, mas a oposição também estava presente. Eles começaram a repreender o cego Bartimeu para que se calasse, mas o interessante era que nesse momento que houve confronto, nesse momento que houve um combate à sua fé, um combate à sua esperança, um combate à sua postura, ele não se acovardou, ele não se posicionou como alguém que talvez ficou tímido depois de ouvir a retaliação. Não. A palavra do Senhor diz que ele gritava ainda mais. Eu quero profetizar que vai se levantar uma geração que vai gritar ainda mais. A despeito de toda oposição, a despeito de toda retaliação, a despeito de todo levante contrário, há de se levantar um povo que deseja viver milagres da parte de Deus. E olha aqui para mim, se você deseja viver milagres da parte de Deus, você precisa também de ler as circunstâncias. Existem momentos que nós precisamos gritar ainda mais. Aleluia! Hoje é um dia de nós gritarmos ainda mais. Está começando a ficar gostoso. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha aqui para mim, quero te contar uma coisa. No meio da multidão, certamente existem gritos. No meio da multidão, certamente existem toques. Mas existem alguns toques e existem alguns gritos que produzem isso aqui, ó. São capazes de parar Jesus. Você lembra da mesma história? Você lembra de uma história de cura que está relatado neste mesmo evangelho? No início do evangelho de Marcos, nós temos a história daquela mulher que padecia de um fluxo hemorrágico, uma menstruação crônica por 12 anos. Por 12 anos aquela mulher estava em uma menstruação constante, um fluxo de sangue que estava constantemente saindo do corpo dela. E você que é mulher consegue imaginar o quão deplorável é essa situação do ponto de vista físico. Mas o interessante é que Jesus estava também naquele dia no meio de uma multidão. E quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus vira para os discípulos e fala: parou, alguém me tocou. Naquele momento os próprios discípulos, eles acharam aquela situação tanto quanto engraçado, porque disseram para Jesus: Jesus, tendo em vista o meio do qual nós estamos inseridos, em outras palavras, nós estamos no meio de uma multidão, é óbvio que alguém te tocou. Você está me entendendo? Você consegue, enquanto eu narro a história da palavra, viajar comigo como se você estivesse presente nessa história? Mas olha aqui para mim, Jesus, que é onisciente e sabe de todas as coisas, Ele não falou isso,
mas eu acho que ele pensou uma coisa que em outras ocasiões ele falou, né? Ô homens de pequena fé, como diz o outro, enquanto você está vendo apenas uma multidão e toques quaisquer, eu estou vendo aquilo que eu irei fazer. Em outras palavras, Jesus virou para eles e falou: não, filhos, presta atenção, eu não sou bobo. Porque talvez um comentário desse fica parecendo que Jesus é bobo, né? Nossa, Jesus, mas assim, você não desconfiou que é claro que alguém te tocou? Em outras palavras, filho, se eu estou te tocando, se eu estou te contando que alguém me tocou, é porque você não entendeu o que eu disse. Alguém me tocou. Existem toques e toques. Existem toques que têm um poder de parar Jesus. Sabe o que é interessante? E aqui existem gritos e gritos, porque certamente no meio de uma multidão existem muitos gritos, mas existem gritos que fazem com que isso aqui aconteça. Eu amo quando nós olhamos narrativas na palavra de Deus, onde nós vemos essa cena do Deus Todo-Poderoso que está parado olhando para você. Nessa noite eu quero incentivar você a dar um grito que vai parar os céus. Eu quero incentivar você a dar um grito que vai parar o mundo espiritual. Talvez você possa estar passando por circunstâncias que você acredita que precisa de um milagre. Eu quero te contar então, se você precisa de um milagre, você precisa aprender que você precisa gritar mais alto. Você precisa tocar mais profundo, até que os céus parem para assistir o que está acontecendo. Parou Jesus e disse: chamai-o. Oh, meu irmão, hoje eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei para onde você está indo na sua vida, mas eu quero te dizer que Jesus está no meio desse caminho. Eu quero te dizer que Jesus está hoje te chamando. Jesus está parando a caminhada e falando: vem aqui, eu tenho algo para falar com você. Eu tenho um bate-papo aqui para ter com você. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu tenho uma conversa que eu quero ter com você. Existe uma mesa que eu quero me assentar com você. Jesus está chamando homens aqui nessa noite. E eu não estou me referindo aqui ao sexo masculino, mas à nossa classe humanitária, seres humanos, homens. Jesus está chamando pessoas, assim como ele chamou Bartimeu, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Isso é poderoso, porque isso também nos ensina um princípio. Olha aqui para mim, existem muitas pessoas que às vezes no meio de uma situação onde elas estão sendo chamadas, elas perdem muito tempo analisando o chamado. Olha aqui para mim, Deus não te chama para você analisar o chamado, Deus te chama para você responder o chamado. Você pegou isso que eu estou te falando? Existem pessoas que querem avaliar o chamado. Chamado de Deus não é para ser avaliado, chamado de Deus é para ser respondido. A postura de alguém que desfruta de um milagre é essa postura de Bartimeu, que se levanta, que dá um pulo, que corre em direção ao chamado de Deus. Deus quer te ensinar você a viver esse estilo de vida, de alguém que pula, de alguém que corre rumo ao propósito que Deus tem para a sua vida. Para de ficar preocupado com as circunstâncias que te cercam. Para de ficar preocupado com aquilo que você não tem ou deixa de ter. Para de ficar preocupado com quais são as suas limitações. Aquele que te chama já conhece o seu estado. Você parou para pensar que Jesus está chamando alguém que ele já sabe. Ele já sabe as limitações. Ele já sabe tudo aquilo que aquele homem não tem a oferecer. Jesus está chamando. Oh Jesus, oh Jesus, eu não comecei a pregar ainda, eu só li o texto, mas Jesus já está chamando pessoas agora. Pode começar a chamar. Jesus chama aqueles que hão de se levantar prontamente. Ore que terebalabala.
Essa é uma noite espiritual, essa é uma noite de milagres. Oh Espírito Santo, ele se levantou de um salto e foi ter com Jesus. E agora o verso 51, e eu preciso muito que você ouça, leia, veja e entre nesse versículo. A escritura diz: perguntou-lhe Jesus. E um dia, nesse mesmo púlpito, não no sentido de ser aqui nesse prédio que nós estamos, mas de ser na igreja Emaús, dentro de um outro contexto, de uma outra pregação, eu teci um comentário a respeito do significado que é, quando na Bíblia, nós temos Jesus fazendo uma pergunta para um homem. Alguém se lembra de quando eu comentei a respeito disso? Existem momentos na história, que não somos nós quem questionamos Jesus, mas é Jesus quem nos pergunta. E a identificação e a revelação disso, nos abre uma porta, nos abre um acesso, nos abre uma oportunidade. Porque Jesus, ele nunca pergunta querendo ter uma informação que ele não possui. Ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Mas nós crescemos com aquela mentalidade, que para nós a pergunta é apenas uma ferramenta, que nós utilizamos para receber um conhecimento que nós ainda não temos. E aí quando então, e nada de errado nisso, você estava lá na escola, no meio da aula, se o professor falava algo que você não entendia, falava algo que você não sabia, você perguntava o que era aquilo, porque você queria descobrir o que você não sabia. Mas se pergunta fosse apenas isso, não faria sentido então Jesus perguntar, porque ele já sabe de tudo. Porque cada pergunta na realidade que Jesus faz não é simplesmente uma busca dele por informação, não, ele sabe de todas as coisas, mas na realidade a pergunta que está sobre você, é na realidade uma porta, como eu estava me referindo, que está diante de você, uma oportunidade de você abrir a sua boca e dar uma resposta. Olha aqui para mim, Deus está atrás de homens que estão dispostos a dar uma resposta. Deus está atrás de pessoas que estão dispostos a dar uma resposta. Deus quer que você dê uma resposta. Você sabe, eu quero abrir meu coração aqui. Existem muitas pessoas, amado, eu quero hoje ser instrumento de Deus para você. Levanta dessa cadeira e dê a resposta que você está precisando de dar. Para de fazer das suas dúvidas um bicho de estimação. Para de fazer da sua incredulidade aquilo que parece que é de vidro, que não pode tocar. Levanta e dê a resposta. Para com questionamentos vazios, ou até mesmo questionamentos que têm fundamento, mas que não são eles que te levarão ao seu cumprimento do propósito. Se levante, decida, viva, sem entender tudo, se posicione, responda a Deus. Olha aqui para mim, todo chamado inevitavelmente vai requerer uma resposta. Não existe cumprimento do chamado sem a disposição da resposta. A pergunta de Jesus é: Bartimeu, que queres que eu te faça? Diga comigo, que queres? Diga mais alto, queres? Fala assim, que eu te faça. Daqui a pouco, e esse é o centro da mensagem, eu quero analisar com você 3 princípios que estão contidos nessa pergunta. Hoje eu quero ampliar o seu entendimento para você perceber que a palavra de Deus é tão profunda que existem coisas dentro de, talvez de um curto espaço ali de apenas uma frase. Não é um texto inteiro, é apenas uma frase, mas tem verdades escondidas nessa pequena frase. Que queres que eu te faça? E respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te
Aqui está escrito: a tua fé te curou? Não, por quê? Daqui a pouco eu te conto por quê. Aqui está escrito que a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. Olha que interessante. Ele vai em busca de uma cura, recebe a salvação e ainda leva a cura no bolso. Daqui a pouco eu vou te explicar o porquê disso. Eu vou te contar uma frase que é para você levar para a sua vida. Hoje eu anotei aqui 3 frases que eu quero que você leve elas para a sua vida. Diga assim: 3 frases para eu levar para a minha vida. Família, antes de que eu chame a sua atenção a respeito desses 3 princípios contidos nessa pergunta que Jesus faz ao cego Bartimeu: que queres que eu te faça? Eu preciso que você, juntamente comigo, seja capaz de analisar aqui um contexto de diferenciação, mas um contexto de semelhança. Como assim, pastor? Vem comigo. Ao olharmos para a vida do cego Bartimeu, a primeira coisa que talvez você pensa é que você é diferente dele. Ao nos compararmos com a figura deste homem, em primeiro lugar nós temos uma postura de diferenciação, porque talvez pode ser que para todos aqueles que estão aqui neste auditório, nesse salão, pode ser que ninguém aqui seja cego, pode ser que você tenha um problema de visão, mas que você não está nesse ponto. Então, pelo menos aparentemente, nós não temos nenhum cego aqui. Então pode ser que ao ouvir essa história, a primeira coisa que você pensa é que você é diferente desse homem, porque você não é cego. Mas talvez, além de conversarmos a respeito da sua deficiência física, a sua cegueira, você também pode se achar diferente do contexto desse homem, pela outra informação que o texto nos contou, que ele não é apenas cego, mas que ele também é mendigo. E eu acredito que de todos os irmãos que estão aqui hoje presenciando essa celebração, não temos aqui nenhum mendigo, não temos aqui nenhuma pessoa nessa condição social, não temos nenhuma pessoa nessa condição financeira, de miséria total. Então talvez aparentemente você olha para ele e você fala: eu sou diferente dele. E eu fico imaginando, irmãos, infelizmente, se você tem uma figura de uma pessoa que é cega e que vive na miséria, você tem uma série de outros elementos que estão dentro desse pacote. Certamente era uma pessoa de muito mau cheiro, certamente era uma pessoa feia, certamente era uma pessoa que aparentemente era repugnante, talvez aparentemente é uma pessoa que talvez quando alguém chegasse perto desejava distância, não desejava o encontro. Isso é interessante, né? Jesus vai de encontro daqueles que ninguém quer encontrar, porque Jesus foi ao encontro dele, daqueles que muito provavelmente eram negados por qualquer pessoa que passava ali perto, pelo estereótipo, por aquilo que as pessoas estavam vendo a respeito dele. E eu estou descrevendo esse quadro, essa cena, para que eu e você tenhamos aqui a sinceridade de respondermos que talvez fisicamente falando, socialmente falando, financeiramente falando, nós temos um primeiro estágio de uma avaliação de que nós somos diferentes dele. Mas eu quero te mostrar agora um segundo estágio, que aí não produz um contexto de diferenciação, mas produz um cenário de semelhança. Olha aqui para mim. Esse homem tinha uma carência, esse homem tinha uma necessidade, esse homem precisava de alguma coisa. E nisso eu posso sem erro dizer que talvez todos vocês que estão aqui se encontram nessa posição, na posição que você tem uma carência, na posição que você tem uma necessidade, na posição que você precisa especificamente de alguma coisa.
Sabe o que é interessante? Que às vezes, quando nós batemos o olho em uma pessoa que tem uma debilidade física, nós facilmente reconhecemos do que aquela pessoa precisa. Mas o problema é justamente quem não tem debilidade exterior, mas quem apenas tem debilidade interior. Porque as pessoas não são capazes de fazer a leitura daquilo que elas precisam. Mas há de se reconhecer que certamente todas as pessoas precisam de alguma coisa. Quem está comigo? Então, em um certo contexto, eu não quero que você olhe para a figura do cego Bartimeu e tome distância, mas eu quero que você olhe e tome o lugar. Quem está comigo? Existe uma semelhança, que ela não está nos detalhes, mas está nesse contexto geral. E eu quero ir mais profundo. Amados, certamente muitas pessoas, elas vivem toda uma vida, toda uma existência em busca de alguma coisa que precisa, de alguma coisa que não tem, e as pessoas gastam a vida toda, talvez carregando uma insatisfação, carregando uma limitação, e muitas pessoas vivem uma vida carregando um sentimento de irrealização, que é o contrário da realização. Você pode encontrar em um certo contexto alguém que tem um sentimento de realização, mas tem outras pessoas que parecem que vivem uma vida inteira de irrealização. Está sempre em débito, está sempre em falta. E sempre há uma vontade do ser humano de partir para algo maior, de partir para algo melhor, de partir para algo além, de partir para um algo mais. Em muitos corações existe uma frustração profunda, uma sensação de falta, de que precisa encontrar algo, senão você não é feliz, senão nada está bom. Então essa pergunta de Jesus, ela vai pintar um quadro, ela vai revelar a história inteira, que está por detrás do ser humano. Não é uma história que está por detrás daquele homem, é uma história que está por trás da humanidade. Mas Jesus está aqui hoje para te falar, fala, coloca para fora. Hoje eu quero que você fala. Você vai terminar o culto hoje falando, Deus me trouxe aqui apenas para ser um porta-voz, para que você ouça essa pergunta dele, que você responda e você fale. Qual é a sua carência? Qual é a sua frustração? Qual que é a sua necessidade? O que é aquilo que está com você quando você acorda? Que está lá na mesa do almoço com você? Que está lá te acompanhando quando você deita na sua cama e vai dormir? Qual que é essa limitação? Qual que é essa necessidade? Qual que é essa carência? Qual? Você sabe, e eu estou falando com você, estou falando com pessoas específicas. Talvez haja coisas que você gostaria de alcançar. É como se essa conversa que Jesus está tendo aqui com esse Bartimeu de Jericó, é uma conversa a respeito de discernimento dos desejos. Diga comigo, discernimento dos desejos. Agora está o primeiro ponto que eu preciso entrar. Eu quero que você repita mais uma vez, porque você vai entender o meu primeiro ponto. Fala assim, discernimento dos desejos. E aqui, irmãos, eu quero que você preste atenção em algo. Jesus perguntou, o que queres? Verso 51. Perguntou-lhe Jesus. Nesta pergunta, eu quero te mostrar 3 princípios. O primeiro princípio está oculto, está escondido no verbo querer. Diga comigo, em primeiro lugar, queres. Sabe o que esse queres aqui significa? Esse verbo querer significa? Que a primeira coisa que você precisa definir na sua vida é o que você quer. Você sabe por quê? E eu disse que eu ia soltar frases aqui que você ia levar para a sua vida. E a primeira delas é que na vida, aos que querem,
Olha aqui para mim. Na vida há aqueles que querem o que não necessitam. Infelizmente, existem pessoas que querem aquilo que não precisa. E os que necessitam, mas não querem. Eu vou repetir, para que isso entre no seu coração. Existem pessoas que querem o que não necessitam. E outras pessoas que necessitam, mas não querem. Sabe o que eu estou aqui hoje para te falar? Que nem sempre necessidade implica em desejo, e nem sempre desejo implica em necessidade. Se você ouvisse novamente todas as palavras que eu disse aqui, desde que eu comecei essa narrativa, eu sempre disse o que Bartimeu precisava, mas até nesse ponto eu não tinha dito se Bartimeu queria. E o grande sofisma que o diabo coloca na cabeça de muita gente é que você sempre quer o que você precisa, mas infelizmente você não pode se enganar mais. Você não pode cair nesse engano. E você precisa ter a humildade para reconhecer, se porventura na sua vida você anda querendo o que você não precisa, ou se você tem algumas necessidades que você ainda não quer. Mas olha aqui para mim, e se a primeira coisa que essa pergunta de Jesus mexe com o ser humano, o que você quer? Você precisa de ter a hombridade de responder o que você quer. Será que a sua necessidade, o seu desejo estão em conflito? Ou estão em harmonia? Olha aqui para mim, necessidade e desejo podem viver de maneira harmoniosa, ou pode viver em um eterno atrito. Mas o problema é que se você vive com a sua necessidade, com o seu desejo, um eterno atrito, você nunca vai desfrutar do que você realmente está diante de você, que é o milagre de Deus na sua vida. Sabe quem são os sábios? Felizes são aqueles que verdadeiramente desejam o que precisam. Toda vez que você não deseja o que você precisa, ou que você deseja o que você não precisa, você está perdendo tempo na sua vida. E a primeira coisa que Jesus, antes de realizar o milagre, Ele quer ressignificar na sua vida é: o que você tem desejado? O que queres? Talvez você fala, pastor, não estou conseguindo ver muito na prática o que você está falando não. Não, vamos parar de brincar. Existem homens bem-sucedidos financeiramente, homens ricos, talvez milionários. Você sabe que talvez existem homens que são tão ricos e tão milionários, que o dinheiro que eles possuem, talvez seria suficiente para que eles vivessem tranquilamente. Vamos aqui trazer uma situação hipotética, né? 4 vidas de 200 anos, porque nem existe vida de 200 anos. Imagina, o cara tem para 4 vidas de 200 anos. O cara tem para ele, o cara tem para o filho dele, o cara tem para o neto, o cara tem até para o bisneto. As 3 próximas gerações não precisam de se preocupar com dinheiro, porque ele já tem. E aí, ele consegue me perder o sono, ele consegue me perder a paz, preocupado com aquilo que ele não precisa. Ou eu estou ficando doido e isso não existe? Ou será que a gente precisa de reconhecer que tem circunstâncias onde pessoas estão se preocupando com aquilo que não precisam? E essa é a maior tolice da humanidade. Mas, por outro lado, às vezes você tem um cidadão
Rapaz, esse segundo cidadão, ele está precisando, viu? Só que eu não sei aonde que ele está com a cabeça, que ele não quer o que ele precisa. Às vezes, ele é um alcoólatra. E isso está destruindo a vida dele. Está destruindo a família dele. Está destruindo o corpo dele. Está destruindo o casamento dele. Está destruindo o relacionamento com os filhos dele. Mas o bonitão não quer o que ele precisa. Rapaz, seu corpo não vai aguentar. Suas emoções vão fracassar. Sua mulher não vai suportar. Seus filhos vão se cansar. Seu patrão vai te demitir. Mas não. Eu não quero mudar. Hoje, Jesus quer alinhar na sua vida o que você quer com aquilo que você precisa. Essa é a primeira chave para você desfrutar de um milagre sobrenatural da parte de Deus. O que queres? O segredo da vitória está em você saber o que você precisa querer. Tem gente que acha que desejo, olha aqui para mim, que isso agora vai ser forte, porque tem gente que acha que desejo é algo involuntário. Não, assim, é porque assim, eu quero, e isso é uma coisa que flui naturalmente, não sou eu que escolho o que eu quero, mentira. Deixa eu te falar uma coisa, na cruz, Cristo veio resgatar aquilo que havia sido perdido no Éden. Olha aqui para mim, para toda tentação que você encontra, para toda vontade da carne, existe uma provisão no Espírito. Depois de ter ressuscitado, a palavra de Deus diz que Jesus apareceu para os discípulos em João capítulo 20, e Jesus soprou a vida dele dentro de você. Nós precisamos ser honestos, falar, pastor, nós temos carne, sim, mas nós também precisamos de lembrar, que nós também temos Espírito, e Paulo deixou algo muito claro, que de maneira carnal, vamos ser honestos, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu quero, é esse que eu faço, porque eu estou reconhecendo que na carne, eu sou o pior dos pecadores, mas, eu lembro de algo, que a carne milita contra o Espírito, e que se porventura, pela graça de Deus, eu me abastecer, renovar o combustível, me fortalecer, me posicionar, e alimentar o meu espírito, olha aqui para mim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito dá para a vida e paz. Paulo vai falar aos filipenses, porque finalmente, irmãos, no capítulo 4, não precisa de você abrir, que você pode escolher no que você vai gastar tempo pensando. Paulo diz que você tem capacidade de determinar quais tipos de pensamentos que ficarão na sua mente. Olha aqui para mim, você não tem capacidade de impedir que o inimigo lance pensamentos contra você, mas você tem capacidade de impedir que esses pensamentos permaneçam em você. Você vai receber dardo, inevitavelmente, mas é a sua postura que determina se você vai aceitar ou se você vai rejeitar. Porque se você pode escolher naquilo que você pensa, se você pode escolher aquilo que vai ocupar a sua mente, acredite em mim, deixa eu dizer algo para você, muitas vezes você vai começar a desejar aquilo que você está pensando. Já viu? Se toda hora você, um exemplo, começa a pensar num carro novo, você pensa em carro o tempo todo, toda hora eu estou pensando, vai ter um momento que inevitavelmente eu vou querer ter um carro novo. Por quê? Porque o meu desejo sempre vai ser uma consequência do meu pensamento,
Mas se Paulo diz que você tem condição de dominar o seu pensamento, então eu te afirmo, você também tem condição de dominar o seu desejo. Lembra disso. O fato é que nem todo desejo implica uma necessidade, e nem toda necessidade implica um desejo. Existem pessoas completamente perdidas no pecado, perdidas na droga, perdidas na orgia, perdidas em todo tipo de deturpação, reconhecem que precisam de um basta naquilo, mas não querem. As pessoas vivem uma vida suicida, que se autodestrói, é um negócio louco, mas não quer, simplesmente não quer. Mas olha aqui para mim, eu estou aqui para te mostrar que esse homem, ele sim, desejou o que ele precisava. Ele disse: eu quero ver, eu quero ver. Aí você fala assim: pastor, talvez para um cego é fácil. Olha aqui para mim, não é, mentira. Sabe por quê? Porque existiam outras coisas, entre aspas não, literalmente legítimas, que ele também poderia ter pedido. Imagina, porque lembra que eu te falei lá no início, e aqui agora está um ponto de você entender o coração desse homem, a resposta certa que ele deu. Porque eu fiz questão de lembrar você, que embora nós sempre associamos de que a principal característica dele era a cegueira, muitas vezes nós esquecemos de uma outra característica, e que a Bíblia coloca as duas no mesmo pacote. Quando a Bíblia vai falar, fala que ele é cego, mendigo, sim ou não? A Bíblia coloca a cegueira e a miséria no mesmo pacote. Então a Bíblia não fala que ele era mais cego do que mendigo, não, fala o seguinte: esse cara tem dois problemas, ele é cego e ele é pobre, e ele é miserável. Mas o interessante foi que quando ele teve a oportunidade de dar uma resposta a Jesus, quando ele se posicionou a liberar, a colocar para fora aquilo que ele queria, aquilo que ele desejava, ele teve a sabedoria de pedir, de querer o que ele precisava. Sabe por quê? Quais eram as coisas legítimas que talvez também ele poderia ter falado? Eu quero um jumento, eu quero um animal guia, eu quero uma casa, porque presta atenção, esse homem não tinha casa. Você concorda comigo que era legítimo se ele pedisse uma casa? Alguém que não tem casa? Vamos parar de hipocrisia. Talvez outra pessoa poderia ter falado: eu quero uma casa. Ainda mais eu que sou cego. Ei, presta atenção, cara, se eu tenho uma casa vai me ajudar muito, eu sou cego. É melhor eu ser cego dentro de uma casa que ser cego na rua. Talvez ele poderia ter pedido dinheiro, ele poderia ter pedido roupa, mas esse homem teve a sabedoria de entender: o que adiantaria ele ter a casa, mas continuar morando na escuridão? Do que adiantaria ele trocar de roupa e continuar não tendo a percepção daquilo que está ao lado dele? Esse homem teve a sabedoria e a perspicácia de desejar aquilo que verdadeiramente ele precisava. Mas muitas vezes alguns não desfrutam de milagres de Deus, porque na hora de dominar o sentimento, na hora de dominar o desejo, acabam desejando coisas secundárias ou coisas periféricas. Hoje o Senhor te traz aqui para que você hoje pare para pensar qual é a cegueira da sua vida. Não peça por jumento, não peça por animal, não peça por carro, não peça por casa, não peça por roupa, se o que você precisa é de visão, se o que você precisa é de clareza. Esse homem, ele poderia ter optado pelo ter, pelo adquirir, pelo possuir, mas não, ele teve a sabedoria de não ir atrás daquilo que ele pudesse falar: agora eu tenho, agora eu possuo, agora eu sou dono. Não, ele teve a capacidade de discernir a sua maior necessidade. Eu fico pensando, ele nesse momento de sabedoria deve ter falado: cara, o que adianta? O que adianta
Eu ir para uma casa boa, eu tomar um banho, eu trocar de roupa, se eu continuar na escuridão, se eu continuar cego, se eu não sei nem para onde eu vou, se minha vida continuar sem rumo, se eu não posso discernir o que está ao meu derredor, Jesus, eu não quero ter, eu não quero adquirir, eu não quero possuir, eu quero ver. E hoje à noite, eu estou aqui em nome de Jesus, para arrancar de você essa confissão, para desafiar você, irmão, irmã, faça a escolha certa na sua vida, deseje aquilo que é essencial, deseje aquilo que é central, deseje aquilo que é primordial, e você vai receber o que você precisa, sem atalhos, sem falsos caminhos. Eu estou aqui para ajudar você, a você hoje ter essa postura de ficar cara a cara com você mesmo, você falar: Jesus, eu sei do que eu preciso. Em outras palavras, o que eu preciso tem nome, e o que eu vou querer é o que eu preciso. Olha aqui para mim, sabe por que Jesus perguntou? Porque Jesus queria que ele verbalizasse. Eu já disse isso para vocês em outra ocasião. A pergunta de Jesus sempre vai refletir uma oportunidade de resposta. A resposta invariavelmente vai passar por você abrir a sua boca e falar, você verbalizar. E a fala não é apenas um instrumento de comunicação, mas primariamente ela é um instrumento de criação. E Deus disse: haja, e aquilo que você fala, acontece. Jesus te pergunta para você abrir a boca, para você verbalizar. E olha aqui para mim, quando aquele homem falou: eu quero ver, sabe o que foi profundo? Foi a primeira vez que ele ouviu aquilo que ele mesmo falou. Foi a primeira, em qual sentido? Daquilo que ele precisava. Porque talvez muitas vezes você pensa no que você precisa, mas poucas vezes você fala do que você precisa. E quando você ouve aquilo que você mesmo fala, fé é gerada no seu coração. Em outras palavras, olha aqui para mim, você tem que entender, Jesus sempre tendo essa postura. Quando Jesus se encontrou com aquele homem que estava há 38 anos deitado na frente daquele tanque que, obviamente as pessoas chamavam de tanque de Betesda. Quem lembra dessa história? Os paralíticos ficavam assentados na frente de um tanque. Existia uma lenda de que de tempos em tempos vinha um anjo, e esse anjo tocava na água, e quando esse anjo tocava a água, ele então mexia as águas, e as águas começavam a ficar agitadas, e aí você tinha aquele tanto de coxo que ficava tentando pular até chegar na água, porque quem pulasse na água primeiro saía curado. O cara estava 38 anos lá, mano. Quando Jesus se encontrou com aquele homem, que estava há 38 anos nessa situação teatral que eu fiz aqui para você, sabe qual foi a pergunta mirabolante que Jesus fez para ele? Queres ser curado? Te lascar. O problema é que nem sempre aquilo que nós verdadeiramente achamos que é óbvio, nem sempre é óbvio mesmo. Sabe por quê? Que parece que tem pessoa que quando a porta está diante dela, ela não quer entrar. Sabe por quê? Porque tem pessoa que, se receber a cura, ela perde o assunto da vida dela, porque o assunto dela é falar da doença, o assunto dela é falar da enfermidade, a vida dela é uma canção de lamúria. E aí parece que se a cura chegar, acabou a vida. Porque se eu passo a vida toda e o propósito da minha vida é a cura, será que eu quero mesmo ser curado? Será que se eu não for curado eu perco a razão da minha existência? Ei, hoje eu estou aqui para te falar: sai daí, sai daí, para com essa postura. O Senhor não tem para você essa vida eterna de dificuldade, essa vida eterna de lamento. Olha aqui para mim, vamos falar a verdade, vamos falar biblicamente. O deserto é um caminho pelo qual todos nós passaremos. O deserto é uma estação pela qual todos nós passaremos, mas não quer dizer que o deserto é a sua morada. Mas tem gente que você encontra com ele hoje: como é que você está no deserto, irmão? Um inverno lascado. Aí você encontra com ele daqui 3 meses, daqui 4 meses, Na nossa conta 4 meses é para ter trocado a estação, mas a dele não muda.
Ele continua no inverno, mas 10 anos depois, como é que você está? É luta. Ah, meu filho, Deus quer te tirar dessa luta. Assuma hoje uma postura espiritual, de desejar que você precisa, de colocar nome naquilo que é a sua necessidade primordial e não periférica, central e não secundária. Deus quer te tirar daí. Irmãos, nem sempre a obviedade acontece não. Muitas vezes nós estamos aí vivendo nessa vida autodestrutiva, nessa vida suicida. Pastor, está amarrado. Deixa eu te contar um negócio. Deixa eu falar de mim, para todo mundo ficar de boa. Ontem eu estava comendo um churrasco maravilhoso, na casa de um irmão maravilhoso. Só eu e ele. Ele fez uma picanha maravilhosa. Aquela picanha tinha, eu chamo de picanha 3D, 3 dedos de gordura, aleluia. Eu olhei para aquela picanha olhou para mim, rolou um sentimento. É sério, o irmão churrasqueiro de primeira, eu estava devendo essa visita na casa dele, tinha um tempo. E aí nessa cena romântica e linda, a minha consciência me perguntou: você vai comer com gordura mesmo? E aí naquela hora a consciência me relembrou de que a gordura não faz muito bem, de que aquela gordura vai entrar nos meus vasos sanguíneos. Ou eu estou errado? E daqui a 20 anos pode ser que o meu vaso vai ficar entupido. Ai, pastor, tem gente clamando por um milagre quando precisa de inteligência, né? O que é meu filho, o que não é, não é. Vamos vamos parar de espiritualizar aquilo que é natural. O milagre que a gente precisa é do bom senso. E aí, o suicida aqui, o autodestrutivo, não desejou o que precisava. Tem gente que agora, pastor, agora eu entendi a palavra. Que legal, cara. Por isso que eu amo esses exemplos. Vai ler a Bíblia, rapaz. Eu olhei para aquela picanha. Aleluia, é o som da chuva. Será que é chuva? Chuva? Em maio assim? Que isso, cara? É uma noite de milagres, aleluia. Olha aqui para mim. Ei, eu olhei para aquela picanha, a consciência falou comigo, mas eu desobedeci. E eu falei: vai com gordura e tudo. Tem gente rindo da minha desgraça, da minha barriga. Deus vai te pegar. Estou brincando. Ei, eu estou trazendo aqui um exemplo pífio, só para te dizer que muitas vezes isso acontece com pessoas, em diferentes áreas da vida. Mas hoje, Ele está aqui para te perguntar o que você quer. O que você quer? O que você quer? Time de adoração pode subir aqui. Ei, o Senhor quer te tirar da onde você está. Hoje o Senhor está te chamando. Hoje o Senhor quer que você tome essa postura que aquele cego tomou. Levanta, vai correndo, vai ao encontro de Jesus, se posiciona, dê a resposta, deseja aquilo que você precisa. Mas sabe o que é interessante? É que eu disse para você algo, vem aqui comigo, que eu falei que eram 3 pontos dentro dessa pergunta. O que queres? Diga comigo, primeiro ponto, queres. Você entendeu sobre isso? Diga assim: nem sempre eu quero o que eu preciso. Diga assim: algumas vezes eu não quero o que eu preciso. Então, ajusta na sua vida o desejo com a necessidade. É a primeira chave para você desfrutar do milagre de Deus. Você quer a segunda chave? Quem quer a segunda chave?
Só quem está com fome de Deus. Quem quer a segunda chave? A segunda chave é: o que queres que? O que queres que? Calma, é só a primeira parte. O que queres que? Quem que está perguntando? A chave está no eu. A chave está em quem que está falando com você. Que eu que é esse? Ele está falando para você. Olha aqui para mim. Jesus não perguntou: o que queres que se faça? Ele não falou isso. O que queres que se faça? Ele não falou: o que queres que aconteça? Ele não falou isso. Ele falou: o que queres que eu faça por você? Sabe o que é isso? Nosso Deus, amoroso e gracioso, Ele não terceirizou para ninguém a ação que Ele vai fazer na sua vida. Ele não delegou para ninguém aquilo que você precisa. Ele mesmo se compromete com a sua necessidade. Ele mesmo se compromete com aquilo que você precisa. Ele mesmo se compromete com aquilo que Ele fará na sua vida. E nessa noite o Senhor nos chama para nós termos revelação daquele que diz: eu. Quem é esse? Irmão, só vale a pena que o milagre seja vivido se for Ele quem fizer. Aquilo que o dinheiro pode comprar não vale a pena, só vale a pena aquilo que apenas Ele pode te dar. Eu. O que queres que eu? Espíritos podem dizer que podem fazer. Bruxos e bruxas podem falar que tem poder para fazer. Você pode acreditar no que você quiser, mas eu apenas acredito, unicamente acredito, que o único que pode trazer para a sua vida uma solução total, radical, final e definitiva é apenas Ele. É Ele que está perguntando. Eu acho que Ele é o único que tem poder para acabar com a conversa. 12 anos de hemorragia, eu tenho poder para acabar com essa conversa. 38 anos de paralisia, eu tenho poder para acabar com essa conversa. Uma vida inteira de cegueira, eu tenho poder para acabar com essa conversa. O que é que você precisa? O problema é que você continua precisando porque você não parou para conversar com aquele que tem poder para acabar com a sua conversa. Ele tem poder para acabar com a conversa. E nessa noite, Ele está aqui para dizer para você: ei, eu estou aqui. Quem pode falar eu estou aqui é Ele. Ele está aqui nessa noite para falar para você: eu estou aqui. O que queres que eu te faça? Eu quem? Ele. Aquele que nasceu da virgem. Para começar a conversa, Ele nasceu de virgem. Só para esquentar os motores. Ele foi tentado em tudo, mas não cometeu nenhum pecado. Ele apaziguou o vento e apaziguou ondas. Ele curou todos aqueles que vieram diante dele e ressuscitou todos os mortos que ele visitou o funeral. Ele que morreu pelo meu pecado, que morreu pelo seu pecado. Ele que ressuscitou dentre os mortos e hoje está vivo e está aqui para perguntar para você: o que queres que eu te faça? Ele é quem faz. Ele não precisa de intermediário para fazer. Versículo: faça a tua parte que eu te ajudarei, está em Jeremias 16:9. Ele não precisa de você. Ele não precisa da tua ajuda. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Olha aqui para mim, meu irmão. O toque é dele, a mão é dele, a intervenção é dele, o contato é com ele, o encontro é com ele, a presença é dele, o milagre é dele, a cura é dele, a obra é dele, e toda a glória é somente dele. O
que queres que eu te faça? Mas sabe qual que é a última frase que eu quero que você leve para a sua vida? Olha aqui para mim. Ele nunca faz menos do que promete, mas frequentemente Ele faz mais do que prometeu. Ele nunca faz menos do que promete, mas constantemente Ele faz mais do que prometeu. Espera aqui, verso 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te curou. Espera aqui, ele falou, imediatamente tornou a ver. O cara foi curado, sim ou não? Mas por que não fala que a tua fé te curou? Porque Ele nunca faz menos do que promete, mas frequentemente faz mais do que prometeu. Sabe aquela mulher hemorrágica que nunca mais sofreu daquela hemorragia? Ele virou para ela e falou: vai, que a tua fé te salvou. Espera aqui, as pessoas vão até Ele precisando de cura, mas sai do encontro com Ele ganhando a salvação eterna. Eu quero te contar que é Ele que está aqui nessa noite. E o que Ele vai fazer com você nessa noite não é apenas o que Ele prometeu, é mais do que Ele prometeu. Eu digo para você com muito amor, amado e amada, é impossível não se apaixonar por Ele. O que queres que eu te faça? Filho, a tua fé te salvou. E agora, para encerrar, a última coisa que eu quero te falar. Falei que são 3 palavras nessa frase. A primeira palavra é queres, a segunda é eu, e sabe qual que é a terceira? Volta lá, verso 51. O que queres que eu? O que queres que eu? Vocês não aprenderam que é para falar só o que está depois. O que queres que eu? A revelação está no ti. Olha aqui para mim. A grande questão é que muitas vezes em cenários de milagres, nós nos deparamos com desejos que nós temos de vermos milagres na vida de outras pessoas. Em um culto de milagres, o seu desejo é que o seu marido estivesse aqui, para Deus fazer um milagre na vida dele. O seu desejo é que seu filho estivesse aqui, para Deus fazer um milagre na vida dele. Mas olha aqui para mim, o milagre de Deus na sua casa não vai começar com a ação de Deus sobre a vida do seu cônjuge, não vai começar com a ação de Deus sobre a vida do seu filho. O milagre de Deus na sua casa vai começar com a ação de Deus na sua vida. Hoje você está aqui para reconhecer: o que queres que eu quero fazer é em você. Eu quero que a sua preocupação, em primeiro lugar, não seja com o outro, mas seja com a humildade de falar: quem precisa sou eu. Porque talvez a transformação do seu casamento pode não estar aonde você está achando que está. Você está achando que é quando Deus fizer de seu cônjuge isso ou aquilo, mas quando a realidade é quando Deus fizer de você aquilo que você nem está lembrando que você tinha que ser. O assunto é com você. Cego, o que é que você quer? Que eu te. O assunto de Deus hoje não é com seu vizinho. O assunto de Deus hoje é com você. O assunto de Deus é com você. Hoje, ao finalizarmos este momento, eu quero te desafiar. Fala ao Senhor: Senhor, eu necessito, eu não quero ter um coração suicida. O que é o coração suicida? Lembra do meu exemplo da picanha. Essa vida autodestrutiva, essa vida que você precisa, mas não quer,
e não quer o que você precisa. Não, Senhor. Fala para Ele: Senhor, me dá a capacidade de desejar verdadeiramente o que eu preciso, porque eu creio, Senhor, que o Senhor nunca faz menos do que promete, mas frequentemente faz mais do que prometeu. E que hoje, meu irmão, hoje eu estou aqui para te dizer, hoje o Senhor me trouxe aqui para que eu libere sobre a sua vida uma boa notícia. Hoje você vai voltar a ver, hoje você vai voltar a andar, hoje você vai voltar a caminhar em santidade, hoje você vai, olha aqui para mim, sabe o que eu sinto no meu coração? Hoje você vai se tornar aquilo que um dia você foi, mas para outras pessoas, hoje você vai se tornar aquilo que você nunca foi, e ainda para outras pessoas, hoje você vai se tornar aquilo que você nunca imaginou que um dia poderia ser. Eu sinto que 3 coisas vão acontecer aqui. Existem pessoas que hoje você vai se tornar o que um dia você já foi, mas que você perdeu. Mas existem outras pessoas que você vai se tornar o que você nunca foi, mas existem ainda coisas mais profundas. Pessoas aqui se tornarão aquilo que um dia você nem imaginou que você seria. Se essa mensagem é para você, se o assunto de Jesus é com você, eu quero que você se coloque de pé, e eu quero que você erga as suas mãos, porque o Senhor vai liberar milagres, o Senhor vai liberar, o Senhor vai liberar.